Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abordar uma questão feita por Pierre Levy, né, mais ou menos ali na década de 90, né, de 1990, que é uma resposta a uma outra questão filosófica, né, a questão sobre a realidade, né, então o que é real, que vários filósofos responderam aí ao longo da história. Ele pergunta uma outra coisa, ele pergunta o que é virtual, né, porque nessa época, a partir dessa época até hoje, na verdade, a gente ainda convive, né, com essa dualidade, né, o real e o virtual. E o virtual muitas vezes é considerado como contrário ao real, como algo que é irreal, na verdade, né? Então tem o virtual e o real do outro lado. Então ele discute isso e ele vai mostrar, né, ao longo do ensaio dele que, na verdade, o virtual não é exatamente o contrário do real, né, como a gente vai ver. Então aqui está a capa, né, do ensaio dele, então o que é virtual, né? Aqui tem uma edição de 2011, mas o livro é lá dos anos 90, né? Bom, o Levy, né, ele começa descrevendo, na verdade, o real como uma reação, vamos dizer assim, ao potencial. Então, essa dualidade entre real e virtual, ele começa dizendo que, olha, isso é um pouco falso, não é bem assim não, né? Porque, na verdade, o que se contrapõe, se a gente quiser alguma coisa que se contrapõe ao real, ele vai chamar isso de potencial. Aí, do ponto de vista, claro, do ponto de vista filosófico, se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar muitas vezes o virtual até como irreal ou como mais relacionado ao mundo digital, né? Mas aqui o Levi começa fazendo essa análise, né? O que se contrapõe ao real, na verdade, seria o potencial, né? Então, nessa imagem aqui, se a gente for ver, né, vamos supor que isso aqui seja, não sei, por exemplo, a cor do céu, no dia de amanhã, né? Qual vai ser a cor do céu amanhã, né? Então tem essas possibilidades, ele poderia ser marrom, poderia ser verde, né? Enfim, azul, né? Ele poderia ser qualquer uma dessas cores aqui. Potencialmente, vamos imaginar que ele poderia ser qualquer uma dessas cores. Amanhã, né, quando a gente acorda, a gente percebe que o céu é azul, né? Então, nesse caso, né, o real seria então o azul, que era uma possibilidade. Então, potencialmente, ele poderia ser azul. De repente, né, por algum, enfim, algum evento, alguma coisa que acontecesse, ele poderia ter outras cores aí. A gente poderia amanhecer o céu ter outras cores, mas não, né, ele amanheceu azul, né? Vamos supor que isso tenha acontecido. Então, essas coisas que poderiam acontecer, ainda que fossem improváveis, né, ou até mesmo, né, em alguns casos quase impossíveis, poderiam ser potenciais, tá? Se for impossível, bom, aí não tem jeito. Mas se for quase impossível, muito difícil, improvável, muito provável, provável simplesmente, né? Tudo isso que pode acontecer, que é uma possibilidade, então entra aqui nesse campo dos potenciais, né? Então tem algo que é potencial, que ainda não aconteceu, ou seja, que não se realizou, não é uma realidade, mas que num futuro, de repente, pode ser, né? Então são os potenciais. E aí tem aquilo que dos potenciais todos, né, vai realmente se realizar, né, que é o que a figura aqui ilustra, né. Então existe uma relação entre potencial e real, né. Bom, outra coisa é o virtual, e aí o Levi vai dizer que o virtual, na verdade, ele se contrapõe a uma outra ideia, que é a do atual. Então, o virtual ele tem relação com o atual e não com o real. Mas o que que é esse atual, na verdade, né, e o que que é o virtual mesmo? Bom, o atual, né, o que está aqui, a atualização, então a ação de gerar o atual, né, vamos dizer assim, é é uma finalização de um processo. Esse processo de modificações, a gente pode dizer que é uma dimensão virtual, então, né. Então a virtualização, na verdade, é essa discussão que acontece, né, no âmbito muitas vezes social mesmo, né, ou às vezes técnico também, para que se haja modificações, né, e essas modificações vão, né, vão ir num processo que vai ter um final, né, onde vai se definir algumas coisas, e quando se define essas coisas, então, né, a gente tem uma atualização, né. Isso aqui é bem no sentido mais abstrato, né, a gente está aqui discutindo conceitualmente, né, no sentido mais abstrato. Para dar um exemplo, para a gente conseguir, entender melhor um pouco aqui como que acontece isso? Vamos pensar na dramaturgia, né. Então, o teatro foi uma das primeiras manifestações
de dramaturgia, né. Então vamos pensar aqui nessa primeira seta aqui como se fosse o teatro, certo? Mas com o desenvolvimento tecnológico, final do século XIX, início do século XX, começa a surgir o cinema. Então é outra possibilidade de trabalho com dramaturgia. Então o que que a gente vai ter aqui, né, o teatro até aqui, de repente tem um processo de atualização que traz uma nova tecnologia então, né, como forma de possibilitar o trabalho dramatúrgico. Então a gente vai ter uma complexificação, a gente não vai ter uma substituição teatro por a nova tecnologia. Mas a nova tecnologia vai sendo aos poucos introduzida, né, no mundo das artes, e aí vai se começar a ter uma complexificação. A gente vai ter o teatro e também vai ter o cinema, né, então, representado aqui, por exemplo, por essas duas setas, né. E aí vai havendo outros, outros processos de desenvolvimento tecnológico, e aí surgem outras possibilidades. De repente a dramaturgia no rádio, de repente na televisão. Hoje em dia a gente tem streaming, né, a gente tem outras possibilidades, né. Então tem um momento em que vai ter outras possibilidades, então não vai mais ser só o cinema e o teatro, vai ter a televisão, vai ter outras plataformas também, enfim, né. E aí a gente tem um novo processo de modificação, novas complexificações então, né, desse mesmo processo, e até gerar um outro lançamento, vamos dizer assim, que vai apresentar uma nova plataforma e vai haver mais uma atualização. Então, na verdade, né, o processo vai se complexificando. E aí o Levi aproveita para fazer também uma crítica à ideia de substituição, que a gente discute tanto hoje também, né, o computador vai substituir o trabalho braçal, vai substituir o professor, vai substituir o médico, né, perguntas que a gente faz, que a gente pode fazer hoje, né. E o que ele vai dizer é que muito provavelmente não, o que vai acontecer vai ser uma complexificação, vão continuar existindo essas profissões, né, mas elas vão de alguma maneira se diversificar mais, até a própria atuação, né, as próprias, funções, né, de cada um vão se modificar em função dessa complexificação que vai se acontecendo num processo de virtualização. Os processos de virtualização, né, hoje em dia, eles acontecem muito no âmbito digital, o que provoca também uma certa associação aí, né, do virtual com o digital. Só para dar um exemplo aqui mais corriqueiro até do que esse da dramaturgia, né, vamos imaginar que as setas ali sejam processos de trabalho em um arquivo de texto, né, de edição de texto, por exemplo, né, no computador. Então, num primeiro momento, eu vou ter lá uma versão do texto que é escrita, tem só palavras lá, então tudo bem. Aí eu faço um processo de atualização, que seria imprimir essa folha. Então eu tenho ali a folha impressa, e quando eu começo a ler o texto, eu percebo que ficaria melhor se eu utilizasse figuras. E aí eu penso: "Ah, mas agora eu já imprimi, né, já atualizei", de repente até já distribuí isso por aí, então tem uma versão atualizada, atual, né, desse texto circulando por aí. Mas eu acho que podem ser feitas melhorias. Então eu vou, fazer um processo de virtualização, vou incluir as figuras. Então o meu texto agora está um pouco mais complexo, ele não tem só, né, coisas escritas, mas ele tem também figuras. E aí eu vou gerar uma nova atualização, vou imprimir de novo, então eu vou ter um novo texto atual, né, que a gente chama hoje em dia de impressões ou edições, né, dos livros, por exemplo, e aí vou distribuir isso de novo, então vai ter uma versão atual. Então, enquanto essa nova edição, né, está circulando por aí, eu estou pensando em fazer melhorias, né, então deixar ele um pouco mais complexo, no sentido de incluir, além de figuras, além de texto escrito, tabelas, quadros e outras coisas aí que a gente pode imaginar num texto, né, num processo de melhorar o texto, de fazer com que ele fique melhorar talvez o material, né, da impressão, essas coisas assim, né. E aí vou depois imprimir novamente, fazer uma nova atualização, né. Então, só para dar um exemplo, reparem que nesse exemplo do texto, né, tudo aí né, nesse exemplo específico feito no âmbito digital. Então, os processos de virtualização hoje em dia, né, estão cada vez mais digitais, são cada vez mais feitos no computador, a ponto de a gente muitas vezes, confundir e esquecer que o virtual, na verdade, ele tem uma origem mais antiga, né, ele esse termo já é utilizado para outras coisas, hoje está muito associado ao digital, mas a gente pode ter processos de virtualização que não são digitais, né, então é importante a gente ter clareza disso. Ele vai dizer que o contrato, né, na verdade, eu botei aqui a virtualização da violência, mas na verdade é o resultado do processo
de virtualização da violência. Só para dar um exemplo aqui, né, os tratados de paz, por exemplo, eles são uma forma de atualizar, né, de dizer que as regras agora vão funcionar de determinada maneira, e aí os países, as instituições se comprometem a fazer aquilo, a cumprir aquele contrato, né, de uma forma para evitar, então, violências maiores, né. Eh, o sujeito cognitivo, né, que pensa em preservar o conhecimento, então ele acaba virtualizando as discussões que acontecem em determinado local, em determinada época, né, então a gente tenta extrapolar essa coisa do aqui e agora, nesse momento, nesse local, né, isso com o digital é muito feito, né, por exemplo, a gente grava vídeos, né, então que se podem que se pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar, né, no futuro. E também o sujeito prático, que pensa então em formas de melhorar então, né, o seu trabalho, principalmente a partir de técnicas que não poderiam ser técnicas que, eh, melhoram, né, aquilo que seria realizado única e exclusivamente pelas funções orgânicas, né. Principalmente a gente vê isso no trabalho braçal, mas isso também pode ser pensado em termos de trabalho intelectual. Certo, pessoal. Era isso, né, até a próxima.